Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui falando mais sobre teologia, tendo como base o exame teológico que nós disponibilizamos na semana passada na aba Comunidade. A questão 7 é uma questão de teologia contemporânea, que, aliás, eu tenho um curso muito especial de teologia contemporânea, que eu vou lhe dar um desconto para você adquiri-lo, o link está aqui na descrição desse vídeo. O cupom é canal20, você ganha 20% de desconto. E estudar teologia contemporânea é um dos temas mais importantes e pertinentes para o estudo teológico atual, porque se a gente estuda apenas a antiguidade ou a reforma, a gente perde a conexão com o nosso contexto e, consequentemente, a relevância da teologia, né? A questão 7 perguntava qual foi o teólogo executado porque se opôs ao nazismo, aquele regime totalitário de extrema-direita que vigorou na Alemanha e que dominou alguns países da Europa entre 1933 até o final da guerra em 1945, deixando milhões de mortos entre judeus, negros, ciganos, homossexuais, populações de outras regiões, porque esse era um regime que pregava a supremacia, a superioridade de uma raça em detrimento de todas as outras, né? Que foi um regime extremamente violento, totalitário, personalista e antidemocrático, que lamentavelmente contou com um grande apoio da população alemã cristã, porque 95% da população era cristã naquele cenário, que contou com o apoio de muitas lideranças religiosas que apoiaram ao nazismo com medo da ascensão do Partido Comunista na Alemanha e, para evitar o comunismo, preferiram apoiar o nazismo, que gerou milhões e milhões de mortes na Alemanha e na Europa como um todo. Pois é, parece que a história, parece que as pessoas têm uma incapacidade de aprender com a história e anos depois, muitas lideranças religiosas continuam apoiando possibilidades antidemocráticas, totalitárias, personalistas, violentas, discriminatórias, possibilidade de intolerância, e isso é extremamente lamentável. Talvez muitas pessoas não percebam o porquê da igreja no Brasil estar tão desmoralizada como a igreja na Europa ficou muito desmoralizada. Primeiro, eles apoiam um regime antidemocrático, intolerante, totalitário, e depois daquelas consequências tão desastrosas, vem a desmoralização, é claro. E muitas pessoas ainda não entendem o que aconteceu com a igreja na Europa. E no Brasil também, muitas vezes, discursos religiosos, posicionamentos de lideranças religiosas apoiam uma discriminação, uma intolerância por causa do gênero, por causa da religiosidade de uma pessoa, por causa das opções políticas que uma pessoa faz, que desprezam a questão da democracia, de que nós vivemos numa democracia em nossa sociedade e que a sociedade não é como muitas igrejas que lá no seu interior são antidemocráticas, machistas e que muitas vezes pregam a intolerância com relação a vários grupos de pessoas que compõem a nossa sociedade. Jesus não ensinou intolerância, discriminação e nem ensinou que exista alguma raça, algum grupo, algum povo superior a outras pessoas. Ele sempre deu o exemplo de acolhimento e de igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. A opção correta da número 7 foi Dietrich Bonhoeffer, que se opôs ao nazismo desde 1933, que foi um dos articuladores da Igreja Confessante, que foi uma alternativa de resistência àquele modelo. E se você quiser saber o que é a Igreja Confessante, escreva aqui nos comentários Igreja Confessante, que em breve eu faço um vídeo falando sobre essa temática. E ele foi preso em 1943 e executado em 45, 2 semanas antes da guerra acabar. Foi enforcado com menos de 40 anos de idade, mesmo assim deixou uma obra bastante relevante e, mais do que isso, um testemunho
de muita dignidade, coragem e inspiração. Karl Barth, que era a letra B, chegou a ser perseguido, foi aposentado compulsoriamente, teve título de doutorado cassado, teve que voltar para a Suíça, que era o seu país de origem. O Emil Brunner também era suíço, né, e volta para o país lá de origem. E o Paul Tillich teve menos envolvimentos com a política, né, mas mesmo assim passa um tempo nos Estados Unidos até que as coisas vão se acalmando. Na verdade, Paul Tillich fica fora da Alemanha até a sua aposentadoria, já perto da década de 60, né? Enfim, é claro que a teologia foi impactada pela Segunda Guerra Mundial e, depois da segunda metade do século XX, outras possibilidades teológicas surgiram, como, por exemplo, a teologia da esperança de Jürgen Moltmann e outros personagens também que fazem parte do nosso estudo da teologia contemporânea e que são leituras obrigatórias. Visite aqui a descrição do vídeo, tem cursos, tem e-books, coisas que você vai gostar por um preço muito acessível. E também aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo com os seus contatos, que hoje à noite tem conteúdo e amanhã a gente volta também repercutindo uma outra questão do nosso exame. Até lá!